Tô bem, e você? E aí, como que tá aí? Bem, aqui está começando a fechar o tempo, estava um sol. Você sabe que Ah, aqui é conhecido como a cidade azul, porque o céu daqui é bem azulzinho, bem clarinho. é, E hoje de manhã acordou aquele solzão, eu falei, não, e recebendo coisa de defesa civil, que vai chover, que tá, e nada, mas agora fechou o tempo. Sabe quando fecha, dá até aquele uhum, soninho assim da tarde, uhum, sei. fazer aquela cesta depois do almoço, tá? Ah, Tá dando esse soninho. aqui tá um solzinho de leve, sabe? Calor, mas não tá aquele calor estrondoso, tá aquele solzinho de Ai, leve. Mas não tem tempo de chuva, assim. Tem nuvens, até olhei lá fora, mas não tá aquele tempo de chuva, não. não, tá um calorzinho gostoso, assim. Ai, a noite tá bom para dormir, né, tá bem Tá geladinho. fresquinho, Os quase frio, pernilongos né? já os É, pernilongos estão deixando, porque aqui a metade da cidade tá com dengue, tá bem feio. é, Aliás, pessoal, cuidar aí do quintal, porque tá bem feia a questão da dengue aqui, pegando. Pessoal, assim, muita gente próximo, né? A gente percebe que há muita gente próxima, amigos, que estão com dengue, tem gente internada, então, cuidar do quintal, aproveitar para deixar um recado aí para todo mundo. É isso mesmo. E só para Aham. situar o pessoal, né? Porque a gente está no interior de São Paulo. Às vezes tem gente que está lá no sul. Ai, aqui tá chovendo, aqui tá frio, não sei o quê. Então, coloca aí, gente, como tá o tempo onde vocês moram, tá? É Para a gente verdade. saber também, né? Cada lugar às vezes está um É. tempo diferente, Aqui né? tá gostoso, agradável. Precisa chover um pouquinho, já tá um pouco seco. Eu fico imaginando se abril já tá seco. Imagina quando chegar junho, julho, que aí fica muito seco, né? Mas enfim, é, tá tudo desajustado. Vamos falar então do que nós vamos falar hoje, André? Vamos sim. Só lembrar o pessoal, vou falar agora, e aí eu falo no final também, porque tem gente que assiste só o começo, no final tem bastante gente, do grupo do Verdade. WhatsApp, né, que eu tenho, gente, tá? Criei um grupo no WhatsApp, porque o YouTube geralmente ele não notifica as pessoas, não avisa as pessoas, né, que são inscritas no canal, quando a gente vai entrar ao vivo, né? E aí, o que que eu fiz? Eu criei um grupo no WhatsApp, tá? Esse grupo é um grupo fechado, é só para postar a informação, o horário que vai ter live, com quem é e o vídeo, tá? Então eu coloco lá o link, os vídeos da live, o horário. Então o link tá aparecendo aqui nos comentários, tá, gente? Quem quiser entrar nesse grupo, ó, fica nos comentários, só clicar nesse link que você cai direto no grupo, fica sabendo o horário das lives e com quem é, tá bom? Só para lembrar vocês, ó. Oi? Super legal. Clicar aí é super legal, porque realmente o André, eu conheci o André porque eu seguia ele no YouTube. E aí, muitas vezes, eu parava de receber é uma coisa que é do YouTube, e No nem é de YouTube. não participar, não, o YouTube tem esse negócio. Então, entrando aí, o André avisa, ó, vai começar a live com a Paula. É só entrar, super simples. É isso mesmo. E De eu não vou ficar todos, né? eu não vou ficar colocando aquele monte de conversa, é horrível, o grupo que não para, né? É Não, só é para pôr muito o vídeo chato. da live. O dia que não tem live com ninguém, não tem nada no grupo, tá? Se tivesse, É eu um fizesse grupo só de avisos, né, André? Só é, avisos. um grupo de avisos fechado, tá, gente? E o pessoal tá colocando aí, ó, como tá o tempo, como é, deixa eu ver aqui, a Maria José diz que tá nublado no Rio de Janeiro, a Dalva em Guapimirim, no Rio de Janeiro, chove todas as tardes, o tempo tá fechando, a Kátia, muito sol em Jundiaí, então é isso, ó, tá bem variado, né? Eu tô a uma hora de Jundiaí, uma hora e meia, mais ou menos. E Campo Grande, que eu vi o moço comentando aí, lá, aqui é um pouco mais parecido, que é mais interior mesmo, mas ai, que legal! Eu gosto dessa interação do pessoal falando. Aqui É, em Londrina chovendo, olha como tá quatro estações no Brasil. Um tá frio, outro tá calor. Mas vamos falar hoje nós vamos falar sobre duas pessoas aí do BBB 25, né? Que é a Dona Delma e o João Gabriel. Dona isso, Delma que está no paredão hoje. tá no paredão, E aí, será que ela sai? E vamos falar tudo da saúde do Jair Messias Bolsonaro, do Bolsonaro, porque, isso. como eu havia falado,
Ele não está fácil, não é um ano fácil para ele. Nós vamos comentar aí logo depois do BBB. E E vamos falar dos signos, né, André? dos signos, é isso mesmo. Então, quem assistir a live aí, ó, vai ver todos esses assuntos, tá? Porque tem gente que às vezes entra para o caso de um assunto, mas a gente fala vários. Então, é os signos, os pessoal lá do BBB e Bolsonaro, como vai ficar a saúde dele, tá, gente? Então, é isso. Então, vamos falar aí da semana. Antes de falar dos signos, né, que a gente fala de signos por signo, eu gosto de dar um panorama de como é a semana. Gente, se eu Uhum. fosse falar, escolher 2 dias, ou apenas um dia, apesar que são inclusos dois. Esses 2 próximos dias, hoje e amanhã, nós estamos passando um trânsito que é até um pouco violento, tá? Marte está saindo de Câncer e está indo a caminho do signo de Leão. Então, ele está num grau que a gente chama de anarético, que é um grau super pesado, é um grau, às vezes, podemos até falar que maligno, e ele está se despedindo, ele está saindo de um signo e indo para o outro. O que acontece? Ele está ativando uma estrela, a Chat, ele está ativando ela na casa 8, que vai falar das crises, está ativando ela na casa 9 amanhã, que vai falar das religiões. Então, pode ser que nós temos alguma notícia, pode ser de várias coisas, gente. É a pior ativação que tem no mapa. A última vez que teve essa ativação, por exemplo, o Trump levou um tiro do lado direito. Como eu já falei semana passada que isso poderia vir a acontecer. Está sendo ativada hoje e amanhã. E ainda, toda essa questão de Marte vai entrar em oposição, que aí eles brigam, né? A oposição, eles um contra o outro com Plutão. Então, nós vamos ver atentados, pode envolver o espaço aéreo, mas aí não com pessoas comuns, tá? Mas com autoridades ou alguma coisa assim. Então, vai pegar nessa questão de queda de avião com pessoas importantes, tá? Da Hum. sociedade, pessoas importantes para o mundo ou até mesmo para o Brasil, tá? Eu não quero falar essas coisas para deixar ninguém nervoso. Por quê? Porque muita gente pode ficar impressionado. Por que pode acontecer? Terremotos, tudo que envolve terra, tá? Essa semana não vou falar sobre águas, porque provavelmente Netuno não está envolvido, então nós não vamos ter problemas com água. Mas tudo que envolve terra, tudo que envolve poder, então na verdade, é uma preparação. Então, o André tem muitos seguidores que são de fora do Brasil. Então, se você mora em lugar que costuma ter vulcão, que costuma ter terremoto, se prepare, cuide-se, veja uma rota de saída, veja o que pode fazer, veja se não tem algum tipo de alarme, só para a pessoa se cuidar. Se você não mora nesses lugares, fique tranquilo, porque tudo que eu tô falando dessa semana, desse começo de semana, ele envolve o coletivo, então não vai atingir cada um dependendo do mapa, né? E é uma semana que realmente é para apertar os cintos, porque a lua cheia trouxe muitas emoções, então assim, enquanto o sol estiver em Áries, né? Impulsos, as pessoas sendo muito sinceras e até às vezes com muita falta de educação. Então, veja aí, tá? Nem sempre sinceridade é educado. Então, cuidado com o sincericídio aí que está ativado aí essa semana também. Se você tem uma situação, alguma coisa assim, que você vê que você precisa ser sincero, é só se perguntar a sua opinião, né? Não vai sair falando e magoando as pessoas à toa essa semana, tá bom? Mas, assim, muita coisa no ar, energias pesadas. Hoje, por exemplo, foi um dia que eu tenho muita sensibilidade quando vai acontecer alguma coisa ruim. E hoje de manhã, sabe aquele quando você acorda, o olho não quer abrir? E eu tenho Uhum. sono leve. Ai, não queria nem acordar, nem sair da cama. Então, aquele dia que dá um sentimento ruim, ai, vontade de ficar em casa, porque parece que alguma coisa ruim vai acontecer. O que eu fiz? As minhas orações,
já peço meu livramento, proteção para mim, para minha família, para minhas filhas, tá bom? E assim a gente fica tudo bem. Então, vamos falar dos signos. Vamos para o signo de Áries, André. Essa Tá. semana é uma semana de muita coragem. Mercúrio está no seu signo, então deixa o ariano mais afiado. Lembra? Acabei de falar a língua, né? Vamos aguentar aí. Mas na parte do financeiro, para o ariano, tá maravilhoso. Só que o ariano, ele é assim, quando ele tem dinheiro, o que ele faz? Gasta tudo, né? Então dá uma segurada aí, tá bom, ariano? A carta da semana é o lírio, momento de florescer. É um momento que as coisas estão vindo e é um momento para muita alegria, um momento. Seu signo está saindo aí do sol, tá nos últimos dias do sol, aproveita aí para florescer e para acontecer coisas boas, tá bom? Mas cuidado com a impaciência, que tá com a língua muito afiadinha. Vamos para o signo de touro. Para o taurino, tá na hora de começar a recalcular a rota. Urano vai sair do signo dele, tá? E ele dá uma olhadinha aí nas questões do lar, dá uma atenção para o pessoal de dentro de casa, tá bom? O taurino vai precisar cuidar da saúde emocional, ele está um pouquinho, Urano está ativando, aí está nos finalmente, e está ativando uma parte do taurino que deixa ele muito nervoso, propenso a brigas, a tretas. E o taurino, assim, ele aguenta muito, mas agora que ele não aguenta mais é cadeirada, igual o da Atena. Então, vamos dar uma segurada aí, taurino, tá bom? A carta da semana é a criança está pedindo, volte a enxergar a vida com o olhar da criança, voltar com a pureza da criança, tá bom? Vai ficar tudo bem aí, taurino, é só uma fase. Para a semana, vamos para o signo de Gêmeos. O momento é de correr atrás dos sonhos. Para os geminianos aí que estão sozinhos, paixões à vista. Novidade no trabalho e sorte com dinheiro, tá bom? Tá muito bom aí para o geminiano essa semana, hein? A carta é os pássaros. Nossa, podia ter carta melhor. Bom diálogo, evolução e tem... Quando fala dos pássaros, é a oportunidade de estar batendo aí na janela. Presta atenção, tá bom? Para o signo de câncer, motivação, inspiração essa semana, carreira em alta para o signo de câncer, que é tão preocupado com a casa, né? Chance de conquistar os objetivos. Cuidado com o canceriano, meio parecido com o ariano, quando tem dinheiro quer gastar, e vai gastar. Eu tô triste, vou comprar uma brusinha. Vê se dá uma economizada, né? Aproveita que tá bom e dá uma economizada aí para o futuro, tá bom? Não vai gastar por carência, tem que gastar com consciência, tá bom? A carta da semana é a casa, proteção divina para o canceriano, tá bom? Vamos para o signo de Leão. Leão está na hora de expandir os horizontes. Mercúrio, o Sol, está trazendo um gás aí pro leonino. Peraí, eu pulei de Gêmeo, eu tava em Câncer, acho que você não colocou, né, André? Eu não coloquei câncer? Não. Eu não Ou coloquei. será que eu pulei Câncer e já fui direto para Eu acho que carta? você pulou. Não, Ela falei, falou câncer, não, gente? falei. Falou? Falei. Então vamos para Agora leão, leão é mesmo. Fui eu que não coloquei, é. Não, não tem problema. Agora Uhum. é Leão. Le- Leão Desculpa. agora. É hora de expandir os horizontes. O Mercúrio e o Sol estão trazendo um gás para o leonino aprender, tá bom? É hora de viajar. As viagens estão bem aspectadas aí para o leonino. E Marte vai entrar no seu signo, então vai deixar você mais sedutor, ainda mais bonito. O leonino geralmente é muito bonito, né? Os leoninos, eles se cuidam bastante. Só que cuidado com os gastos também. A carta da semana é a torre do baralho cigano. Ele fala para você se afastar do que é negativo, tá bom? E ir atrás da sua independência. Deixa para lá. Segue teu rumo, tá bom? Vamos para o signo de Virgem. Para os virginianos, tá? Reformulação à vista, transformação à vista, tá?
É um momento de decisões importantes principalmente no trabalho, tá bom? E no amor tem uma intensidade aí no ar, então só evitar querer, né? Porque o virginiano tem mania de ter controle dos relacionamentos. Deixa as coisas mais leves, virginiano. Não fica pegando no pé dos outros, não, que é muito chato. A carta da semana é a cruz, tá bom? Há um desafio aí no seu caminho essa semana. Ele é necessário para o seu crescimento. Então, presta atenção nos sinais, tá bom? Vamos para o signo de Libra. Libra é bons acordos essa semana, reconciliação no amor. Você que estava aí esperando voltar, queria uma volta, teve que dar um tempo para pensar. Essa é a oportunidade para voltar, tá bom? Feriadão para o Libriano vai ser maravilhoso, aproveite muito. Só não fica com essa mania de querer agradar todo mundo Libriano, tá bom? Então, faz o seu também, vai ser feliz também, vai fazer uma massagem e se cuidar. A carta da semana é a aliança. A aliança traz aí bons acordos, tanto no amor quanto no profissional, tá bom? Vamos para o signo de Escorpião, uma semana de muita produtividade. O escorpiano resolvendo 1000 coisas. Sabe aquele dia? Você termina o dia, resolveu 100 mil coisas, está super feliz, Uhum. as coisas seguindo todas bem certinho. E no amor, Marte vai trazer muito calor e desejo quando Marte entrar em Leão, tá bom? Aproveite esses dias, aproveite muito. Para o escorpiano, é a chave, a carta da semana. A chave é os caminhos estão liberados. Bora seguir aí, tá tudo indo maravilhosamente bem, tá bom? O que você procura, as respostas chegam essa semana. Para o sagitariano, super criativo essa semana, tudo ativado no mental, tá? É uma ótima fase para novos amores, novas paixões, novos projetos. Tem reconhecimento no trabalho? Vai receber troféu, medalha essa semana. Só cuidar porque está muito impulsivo, tá bom? A carta da semana para o sagitariano é o caminho, então pede para que você use a sabedoria para escolher aí o seu caminho. Veja o que é vantajoso e se não vai atrapalhar o caminho de ninguém também. Vamos para o signo de Capricórnio. É hora de arrumar a vida pessoal definitivamente. A hora que Marte entrar em Leão, a parte emocional e a parte com a família vai se resolver, tá bom, Capricórnio? Então, no amor, o clima é quente, vamos aproveitar o feriado, se joga aí com bastante amor, com bastante carinho. Para o Capricórnio, a carta é peixes, oportunidades lucrativas. Tem coisa que capricorniano gosta mais? Dinheiro. Gosta de Ah, trabalhar, mas gosta de dinheiro. Então, aproveitar aí, que tá bom aí para o capricorniano, tá bom? Vamos para o signo de Aquário. Aquário, comunicação em alta, boa semana para começar um curso novo. Essa semana também é uma semana de conversas decisivas para o aquariano, tá bom? No amor, as coisas estão leves, muito desejo. E o encontro aí, para quem está sozinho, mais sério, sabe? Aquele date que estava. Vai ficar mais sério aí. Pode ser que role um pedido de namoro ou alguma coisa assim, tá bom? Ó, a carta da semana é a Lua. Energia, tem alguma energia escondida, feminina geralmente, tá bom? Que tá meio oculta. Então presta atenção aí, evita fazer fofoca, tá? Porque tem alguém de olho em você para puxar seu tapete. Vamos para o signo de Peixes. Vênus está em Peixes, né, gente? Vai entrar em Peixes. Então, o signo vai ficar assim irresistível. No amor, muita conexão. E no dinheiro, o gasto também do pisciano vai ser essa semana. Tô triste, quero comprar uma blusinha, né? Então, cuidado com esses gastos aí impulsivos por causa do emocional. Confia mais aí no seu valor. Você não precisa de nada para se aparecer, não. E a carta da semana é a raposa. Pessoas oportunistas aí que nem sempre querem seu bem, tá bom? A raposa fala que é alguém muito espertinho aí que está querendo se aproveitar do pisciano. Então, cuidado. E esses foram os signos, André. tá bom.
E é isso, gente. Vamos lembrar de dar o like. Quem não deu like, ó, 264 pessoas assistindo agora. Só temos 50 likes, não temos nem 100. Vamos fazer bater pelo menos 100 likes. Como faz para dar like? Quem não sabe, pega o dedo, bate na tela do seu celular só 2 vezes, ó. Pá, pá. Você dá o like. Aumentou um like. Estamos com 51 agora, mas precisa. Então, vamos lá. Eu queria falar do Bolsonaro. Ele passou essa semana aí um sustão, né? É um susto barra não, né? Porque, assim, o que ele sofreu tem que ter um cuidado especial, né? Porque foi um processo no intestino, não é uma brincadeira, né? É, Precisa ter cuidado na alimentação, que eu imagino que tem que ter uma alimentação mais regrada. E uma vez eu vi ele falando que ele não é muito de cuidar, né, de alimentação, ele precisa ver as coisas de outro jeito, né? E aí teve que ir correndo lá fazer. É tipo uma lavagem, né, André? Porque parece que abriu, teve que tirar tudo, refazer. É complicado, é um trânsito complicado. Só que assim, o Bolsonaro, ele tá com um stellium, que é um alinhamento de planetas, que foi quando ele fez aniversário, pegando casa 8 e 9. Para algumas pessoas, isso é péssimo, mas para ele é um pouco pior, porque assim, ele não entrou num ano bom, ele não entrou num ano auspicioso, o ano dele já começou assim péssimo, e ele precisa pedir livramento, porque existem dois fatores no mapa dele de revolução que pesa bastante. Ele entrou com ascendente em câncer esse ano. E dois, Marte na casa 12 deixa a pessoa extremamente irritada. Ela precisa tomar cuidado, porque assim, é irritação boba, sabe? Às vezes alguém mastigando do lado, coisa. Gente, se você tiver com Marte na casa 12 se controla, porque ele vai mexer com o seu mental, com o seu racional, com o seu espiritual, vai mexer com tudo. Marte é um planeta que ele é, ele é devasso nesse sentido, sabe? E ele tá com isso. Então, assim, ele precisa cuidar do emocional, isso é fato. Bolsonaro precisa cuidar do emocional. Ele está passando muitas coisas, ele está passando um processo que ele está. Olha, eu não tenho certeza se ele é réu ou não, ficou no ar aí, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele é. Então, assim, ele. Imagina, é lógico que isso vai reverberar onde? Na saúde. Se você não cuida do emocional, não controla seu emocional, não adianta. A gente vê figuras de poder aí que quase nem ficam doentes, porque os caras têm um controle emocional muito grande, o que não acontece com ele. Ele não tem, ele se descontrola, ele fala coisa que não deve, ele precisa cuidar dessa parte emocional, ficar mais firme, sabe? Gente, como é difícil e como eu vejo que é a parte mais difícil da vida da gente, né? Bom, independente do lado político que eu quero falar, eu vejo astrologia, gente. Eu não tenho lado político. Sempre que eu falo de política, eu vejo gente me agredindo, falando alguma coisa, ou agredindo o André. Gente, tira isso fora, tá? Eu não tenho lado. Estou falando de uma pessoa pela astrologia. O tema central para ele esse ano é karma, exposição e resgate, porque esse stellium pega a casa 8 e 9, que vai falar de crise, de karma, de problemas. Então, quando eu falo do ascendente em câncer, que mexe com o emocional, está indicando aí que ele está sendo colocado à prova. O sol dele está brilhando nessa casa 8. Os desafios, ele está sendo exposto publicamente, muito exposto, tem muita coisa. Gente, vai sair muita coisa aí da gaveta dele. Vocês vão ficar impressionados, tá? Muita coisa ainda tá para acontecer, tá por surgir. Ele está passando
basicamente uma exposição dos problemas dele, uma exposição. Esse karma é de agora, do que aconteceu com ele sendo presidente? Não, gente, pode vir, sabe de onde? De outras vidas. Então, não é é uma coisa que ele ia passar de qualquer jeito. Então, assim, se alguém estiver acusando, é porque ele não sei o que na pandemia, é porque não sei o que, não é bem isso, não. É um resgate de um karma, que é importante ele passar para tudo isso, para as próprias curas. Então, se você está passando um momento difícil, para as próprias curas dele, tá? Mas é um momento também que vai pegar a saúde e a fragilidade, porque ele precisa cuidar do emocional. Vou insistir sobre isso, tá? Então, assim, não é um ano que é para ele lutar com o mundo, para ele querer subir, tentar reverter, pedir. É um ano que ele tem que olhar para dentro. Então, assim, é um ano que você tem que olhar para dentro. Então, vamos lá. Como que é isso? É rever as escolhas, voltar para a espiritualidade. Acho que, na verdade, a espiritualidade seria a chave, né? Com o emocional atingido, vamos procurar um psicólogo, vamos procurar alguém que você possa desabafar. Eu nem sempre acho que ele tem isso, porque, assim, a geração dele acha que tudo isso é besteira, que tudo isso é bobagem, quando, na verdade, não é. Né? Você ter alguém para te escutar, para te dar conselho, nem sempre a cabeça da gente dá conselhos certos, né? Então, ter uma É, pessoa para apoiar, às vezes a esposa faz muito isso, mas eu vejo, assim, por exemplo, a Michelle muito ocupada, muito olhando as conversar. Ele está realmente com o emocional abalado, gente. Ele não está tendo controle nem do que ele fala, do que ele faz. E reverbera na saúde, não tem jeito, né? O Plutão, quando ele fez aniversário, entrou em Aquário e que traz assim crises profundas. Então, assim, antes fosse uma crise pessoal, ele está em crise provavelmente com a Michelle também, sabe? hum, Então, assim, tá pegando bem a casa 7. É que nem eu falei, ela não está dando a atenção que precisava para ele, porque ela também está indo atrás das coisas dela, né? Não pode ficar parada, tem que movimentar as coisas. Então, assim, é uma hora que você precisa, né? As crises vêm para todo mundo, gente. Ninguém passa ileso das crises, tá? Ou vai servir para o seu crescimento, ou vai servir para a sua derrocada, e dali você renascer de novo, tá? Independente de tudo isso, no caso dele, está pedindo recolhimento para ele entrar um pouquinho, quando você entra em você mesmo, cuidar de você mesmo, às vezes se mostrar um pouquinho invisível, porque nem sempre as pessoas estão mandando energias positivas, tá? Lógico que tem gente mandando energia negativa, gente. é muito Não ódio, né? adianta, Tanto dos dois lados, manda para um, manda para outro, né? Quem manda gosta um de um, para manda para um, outro, etc e tal, né? né? Martelo que Uhum. muito prego que muito se destaca, leva martelada. Então, nem É. sempre. Então, ele precisa realmente cuidar aí dessa parte do emocional, porque assim, tudo está indo para isso, ele está recebendo uma cobrança kármica. Então, quando a gente está com esse monte de planeta na casa 8, ele está com planetas como Saturno, Netuno, fazendo conjunção com o Sol, que está aumentando tudo, fazendo isso ficar maior. Então, é um ano de cobrança espiritual. É de alguma coisa que ele fez agora? Pode ser que não. Pode ser que seja de outra vida. Chegou a hora dele prestar conta. Então, ele está assim, bem. Ai, gente, bem assim, não tá bom para ele, não. Com essas ativações que a gente está passando, apesar que eu olhei o mapa, nós estamos passando algumas ativações de chat. Ele não tem nenhuma, pelo menos isso. Abril ainda ele pode aí se recuperar muito bem. Eu estou vendo recuperação para ele. Essa cirurgia ele vai ficar muito bem, viu? Vocês podem ficar tranquilo que foi a melhor coisa que ele fez. Se ele tivesse decidido, não vou fazer nada, tô de saco cheio, porque assim, o emocional fala mais alto, né? De novo hospital, de novo internação, de novo.
Aí sim ia ficar feio para ele, mas assim, recuperação indo muito bem, obrigada. Ele se recuperando, mas ele ainda vai passar esse ano, é quase que um calvário, e ele vai passar. E se ele passar ileso por tudo isso, ele conseguir controlar o emocional, ele chega longe, ele chega onde ele quer, ele chega e melhora a imagem pública dele também, porque estão querendo destruir, né, essa imagem dele, e vão começar a tirar coisas de gaveta, coisas que não tem nada a ver, coisas que perdoaram em outros governos, e ele acabar se ferrando mesmo por causa disso, porque ele não controla, ele tem que controlar, tem que ficar altivo, pensar, é bom essa cirurgia no fim, porque talvez ele tá lá quietinho, tem que se recuperar, né? E dar uma pensada sobre isso. É muito bom esse recolhimento para ele. Uhum. Então, independente do que ele fosse, Paula, pelo que você falou aí, a profissão, a área, ele ia ter que passar por essas Sim, situações gente. difíceis que ele está passando agora, então. Tá no Sim. karma dele, né? Todo mundo chega. Você sabe que assim, eu já fiz muitos mapas, e coincidentemente ontem eu fiz um mapa de uma pessoa que não tinha karma para cumprir aqui. Misericórdia, que Ela maravilha. veio E para ajudar, fiquei curioso. ela veio para ajudar as pessoas da família. Ela Ah, passou coisas ruins, claro, a gente está na Terra, aqui é um lugar denso, gente, é denso, é muito denso aqui na Terra. E ela veio realmente que ela tinha função com os irmãos, ah, função com a família, muito bonito, sabe? A história dela é muito bonita, até falei para ela, por que você não escreve um livro, né? Porque era muito bonita a história dela, assim, história de vida, das superações que ela teve. E ela não tinha, assim, karma. Por exemplo, não é o que acontece. Tanto que, assim, é raro pegar um mapa, assim. Acho que nesses últimos aí 10 meses foi que foi o dela. olha. E Exatamente. Todos nós temos alguma coisa para cumprir. Vai estar lá no seu nodo norte. E ele está passando por essa cobrança está vindo para ele. E se ele não fosse presidente, se ele fosse padeiro, se ele fosse pedreiro, se ele fosse dirigente de uma empresa, esse ano ele estaria passando por tudo isso. É inevitável. entendi. A pessoa que não tem karma, Paula, no mapa dela, assim, aparece, não tem problemas, menos problemas, é assim? Não, não é assim, André. A pessoa tem, como eu falei, quando a gente vem para cá, as coisas são densas, né? Então ela vai passar, só que ela tem uma forma de superar diferente das outras, porque tem gente que vai pegar todo aquele problema e colocar dentro do coração e levar aquilo com dor, com peso, com e não, quando a pessoa não, ela consegue transformar tudo em alegria, até os problemas. Eu era assim, aí eu mudei e ficou tudo bem. Você precisa ver, a pessoa sorri com o olho, ela tem uma diferença, André. E existem essas pessoas. Às vezes, assim, né? Se a gente for ver pelo espiritismo, por outras religiões, que falaria, você vai escolher se você quer encarnar ou não. E ela fez uma escolha, ela falou, vou encarnar porque eu quero ajudar a minha família. Eu quero que eles fiquem bem, eu quero ajudar eles a superarem os karmas dele com a minha ajuda, porque ela estava mais evoluída que eles. E é muito bonito isso, André. É uma das coisas mais lindas que eu já vi, assim. O mapa dela era muito bonito, muito fofa, muito, sabe, pessoa, assim. E foi desses últimos 10 meses, porque realmente, assim, o pessoal procura para se conhecer, às vezes, porque está passando uma situação, né? Mas tem horas da vida que fica inevitável, principalmente quando tem as firdárias, é importante olhar, ver o momento, porque assim, tudo é a forma que você vai lidar com isso. Ele, por exemplo, não está lidando com a melhor forma. Ele está com emocional, gente. Tem gente, por exemplo, ó, que tem uma doença hoje que ela está sendo super estudada, que é a fibromialgia. Ninguém sabe de onde vem, por que que a pessoa fica com fibromialgia. A pessoa, aí você olha, a pessoa é muito estressada, a pessoa pega o problema dos outros para ela, a pessoa somatiza muitas coisas e aí ela desenvolve dores no corpo.
horrorosas, insustentáveis. Às vezes tem gente que tem que tomar morfina para passar dor, porque a dor é muito grande, não aguenta. E leva isso com peso. E quando você leva mais leve, você tem uma vida mais tranquila. Então ele tá É, muito pesado, ele tem que cuidar do emocional. É mais fácil quando você cuida do emocional. E ele tá passando tanta situação difícil que é difícil falar, vai cuidar do emocional. Vai falar, você é louca. Eu tenho que chorar minhas pitangas mesmo. é. Mas não é, gente, tem que fortalecer, não tem jeito. Eu imagino, né, no caso dele, igual você falou, esse ano não tá sendo fácil, né? Acho que é o pior ano da vida dele, né? Sendo acusado, não tô falando se ele tem culpa ou não, mas sendo É, acusado de um monte de coisa, o nome dele tá direto em evidência, aí vem esse problema de saúde, tem que passar tem. por cirurgia, né? Eu imagino, acho que qualquer pessoa ficaria com o emocional abalado, né? Tem que ser uma pessoa muito Abalado. E forte, né, para não se assim, abalar. nós temos que combinar uma coisa, André. Hum. Quando ele pegou a presidência, ele pegou no pior momento do mundo. Então, ele não pegou na melhor, né, a gente Na tinha melhor época, acabado né? de sair de um impeachment, né? A gente tinha acabado de passar, o Brasil estava já passando um momento tenso. Aí ele pega a presidência nesse momento e vem uma pandemia. Então, assim, para falar a É, verdade, a gente nem sabe das capacidades, do que ele podia ter feito, ou de melhor, ou de pior, porque a gente também não sabe, né? Mas assim, ele pegou já as coisas muito tensas, né? As coisas é, muito tensas para o Bolsonaro. Então, assim, e aí vem agora esse monte de bobo. Não tem emocional que aguente, não. Ele tem que cuidar do emocional, não tem emocional que aguente tudo isso, não. Precisa cuidar, que a saúde vai ficar cada vez mais frágil. Então, entendi. esse é o meu conselho, né? Se chegasse aí, fala, cuida, vai, conversa, nem que tenha que tomar, às vezes, um remédio para colocar a cabeça em ordem, ficar mais calmo. Hoje a medicina tem muitas saídas aí, se você também estiver passando por esse momento. A cabeça da gente não aguenta muito, então tem que se cuidar, tem que procurar ajuda, que tudo se resolve e se fortalece, né, André? É isso mesmo. Eu fico imaginando, às vezes a gente tem com um probleminha assim, né, uma coisa que a gente vai resolver, a gente não dorme. Fico imaginando como que uma pessoa É. dessa né, consegue dormir. Então, e depende da forma que você lidar com as coisas, né? Eu lembro até hoje, não vou esquecer nunca, do dia que eu tive um puta aprendizado com uma gripe. Uma Ah, gripe. Porque eu sempre tenho mania de querer fazer tudo, André. Eu quero fazer tudo. Eu quero dar conta da casa, eu quero dar conta do trabalho, eu quero dar conta de tudo, de tudo. Eu sou assim, sou besta. Aí eu fiquei com gripe. Uma ah, gripe daquelas que eu não conseguia levantar da cama, simplesmente. Não conseguia. Sabe quando dói até as juntas, porque você não consegue tomar água, você fica aquela sei. gripe, você não sente cheiro, você não sente nada. Eu falei, cara, eu sou uma beba, eu não dou conta de nada. Uma gripe me deixou na cama. Por ali eu vi o quanto eu era um grão de areia nessa terra, gente. Não para com isso, para de querer dar conta de tudo. Para, você não é a mulher não é não é a Mulher Maravilha, você não É, vai ser perfeita. Eu falo, e tem gente que tem que aprender por coisas péssimas, né? Assim, é, passando por situações horríveis. Eu falei, uma gripe me ensinou que eu não sou ninguém. Então, assim, tenta ver aonde que está nessa crise, aonde que está o seu aprendizado. todos os problemas que a gente passa na vida, seja menor, maior, a gente tem que tirar um aprendizado, né? Se a gente Com não tira um certeza. aprendizado das coisas, aí a gente tem que repensar, né, nossa forma de viver. Repensar. Ficar É, carregando ódio, mágoa, essas coisas não vai levar você a nada, gente, a nada, infelizmente. Infelizmente, ele está passando por essa situação, André. É, que ele se cuide, né? Mas, assim, pelo menos da cirurgia, gente, ele vai se recuperar e vai ficar muito bem, tá? Isso é bom, essa cirurgia até que foi bom para ele se centralizar um pouquinho, pensar um pouquinho. Quando a gente está se recuperando, a gente fica com um pensamento um pouco mais centrado, né? O que eu estou fazendo da minha vida? O que está é. acontecendo?
Sim. A gente Que fica com mais tempo, né? Começa a refletir nas coisas, né? Porque você está internado, hospitalizado, você não pode fazer nada, então você fica pensando, né, na vida. exatamente, para ele vai ser ótimo, ele está precisando desse tempo, também não estão dando tempo para ele, imagina um monte de gente na cabeça. Então, que aconteça o melhor, que ele se resolva, que ele passe por essa parte aí difícil da vida, né? Que todos nós, em Uhum. algum momento, vamos passar, que seja da melhor forma possível, né, André? É, é isso mesmo. Ô, Paula, quer falar seus contatos sobre seu mapa? Meu contato aí estou nas redes sociais, no Instagram, apesar de parecer uma morta no eu Hum. tento, gente, eu juro. Mas tô lá, tá? Pelo menos lá tem aquele link que aí dá para você seguir o canal, que dá para você ver às vezes eu consigo postar alguma coisa de dica, essas coisas, tá bom? Tem o Lunique Astrologia, que é o meu canal, a gente vou tentar recomeçar. Agora, esses feriados vão me ajudar a isso, tá? Meu atendimento é online via o Meeting do Google, tá? Aí é uma Hum. gravação também, a gente vai poder conversar, você tirar suas dúvidas, se centralizar, se conhecer, que é o mais importante, como eu devo agir. Dá para a gente ver muita coisa, são 12 áreas astrológicas, é muita coisa mesmo, tá? E eu estou aí com a agenda aberta. A agenda tá para maio, gente, com esses feriados aí atrapalhou um pouquinho a agenda de abril, mas assim, estão com a agenda aberta, então aí aproveite. Paula Alquimista no Instagram com 2 L's, tá bom? Lunique Astrologia no YouTube. Toda terça-feira aqui às 2 da tarde com o André, que adoro essa interação. E com vocês aí, semana que vem, acho que a gente vem com Big Brother mesmo, né? É, porque afinal, né, eu recebo muitas mensagens para falar tal, então a gente fala. Tem gente que não gosta de BBB, mas recebo muitas mensagens, então a gente tem fala um pouco de tudo, Mas assim, não dá para agradar todo né? mundo, né, André? É isso E mesmo. avisar o pessoal para entrar no link aí no chat do André. No Super grupo, né? necessário, André, super necessário esse chat. E Isso. aí a gente fica sabendo aí todas as lives, porque o André tem pessoal que ele trabalha que aí tem que fazer a live de última hora. Então ele avisa lá, né, André? Nem todo mundo consegue marcar com antecedência, igual a nossa Sim, tem um horário, né? Todas é, terças às 2. Então as pessoas sabem que a gente vai estar terças às 2. Mas tem pessoas que eu faço lives que a pessoa às vezes não tem tempo. E aí, a hora que dá um tempo, ela fala: Ó, daqui meia hora, vamos fazer uma live? Aí, se eu tô disponível, ela tá disponível, a gente faz. E aí, às vezes, o exatamente. YouTube ele não notifica a gente, quem tá inscrito no canal. É uma coisa do YouTube. Então, eu criei esse grupo, tá no WhatsApp, é um grupo fechado, só para divulgar o horário das lives, com quem eu vou fazer, né? Tudo certinho para a pessoa ficar sabendo, porque tem gente que gosta de ver ao vivo, para interagir. Então, é só clicar nesse link aí que está nos comentários que você entra nesse grupo, tá bom? E o contato da Paula fica fixado embaixo do vídeo, WhatsApp, Instagram, para informações de consultas, tá bom? E muita gente elogiando você, Paula. O povo tá mandando mensagem para mim no Sim, WhatsApp. Ah, eu gosto dela, gosto de ouvir ela falando, fiz um mapa com ela, então você tem recebido bastante elogios, viu? Não te falei bastante, ainda. sim. Eu tenho muito É, carinho com o que eu faço, viu, André? Muito mesmo, de verdade. É a realização da minha vida, é ajudar o próximo, fazer encaminhar. E o André me abriu essa possibilidade de conhecer mais gente, de ajudar mais gente. E eu sou muito grata por esse canal. Muito obrigada, André. imagina, eu que te agradeço. E agradeço você, todo mundo que assistiu aí a nossa live, passou bastante pessoas aí por hoje, né? E vai passar ainda, bastante gente assiste depois. Então é isso, Paula. Na semana que vem a gente volta, então até semana que vem. Obrigada, André. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até. Tchau, obrigado, gente. Deixa o like, deixa o comentário aí e até a próxima.